Voltamos aqui no Mulheres que Fazem, num programa especial sobre a terceira idade ou a melhor idade. Como eu estava falando para vocês, energia, ela não envelhece, mas existe o que porta a energia, que é o nosso corpo. E nós vamos falar novamente com o Dr. Alexandre Bussi, que é geriatra e que vai falar um pouquinho desse processo do envelhecer, agora focando o nosso corpo. Muito bem-vindo novamente, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite, é um prazer muito grande voltar aqui, conversar com você, conversar com esse público. Muito obrigada, Alexandre. Alexandre, me conta como é que é, assim, é uma coisa que não tem muito, o que fazer. Por mais que você possa pensar na prevenção, que já é uma coisa difícil de fazer no nosso país, mas o corpo envelhece mesmo, né? Isso, o importante é assim, a gente tentar minimizar todos os efeitos do envelhecimento, os efeitos deletérios. Então, envelhecer o melhor possível, cuidar bem do corpo, cuidar bem da mente. Então, existem várias coisas que a gente pode fazer e tem coisas que a gente pode evitar, os maus hábitos, hábitos deletérios, o sedentarismo, o tabagismo, o etilismo e tentar focar em manter uma vida com qualidade, isso que é importante, seguindo algumas coisas na alimentação, sendo ativo nas atividades físicas e sendo útil. A gente pode fazer, eu sei que é meio grosseiro, mas a gente pode fazer mesmo analogia com carro, não é? Por exemplo, um carro me veio na cabeça quando você estava dizendo, assim, porque para as pessoas parece que é aquelas coisas que ficam repetidas, olha, não fuma, não bebe, não faça isso e tal, mas existe, por exemplo, a sobrevida de um carro que mora numa praia é muito diferente de uma capital, não é? Não, é verdade, com certeza. Então o ambiente tem um papel muito importante, a gasolina que você coloca. Corrosivo, você tem algumas coisas assim. Se você não faz revisão, vai de um jeito. Se você faz a revisão, vai melhor. E provavelmente isso é uma verdade, Por exemplo, um carro da praia, ele tem que ter mais cuidados do que um carro de uma capital, não é? Acho que com o ser humano talvez seja o contrário, Quem fica na praia dá a impressão que a qualidade de vida é melhor, vai lá na praia, faz atividade física, fato, para o avanço, na idade, a praia realmente tem um... Sabe que às vezes eu fico fazendo essa analogia também com o mecânico, Será que o mecânico ele tem um papel semelhante em relação ao carro que o médico tem em relação aos pacientes? Porque é o que importa, É o que importa. Mas daí eu vejo uma diferença. A diferença é a reposição. Então não existe uma facilidade tão grande de reposição. Quer dizer, trocar uma peça e colocar uma nova. Então a gente tem que cuidar daquela peça em geral, do coração, do pulmão, dos músculos, para que provavelmente eles vão continuar o resto da vida, então a gente tem que cuidar deles. Então essa é uma diferença. Apesar que em vários... algumas situações são bem semelhantes. Não, nós sabemos, que não somos automóveis nem máquinas, mas temos um jeitão aí para ser cuidado mesmo, Exatamente. Como uma manutenção constante e periódica. Acho que uma outra mudança muito grande, falando nessa analogia, é que o carro não tem, e nós temos, é a memória, Exatamente. Então, cuidar da memória, é muito importante. E uma das formas de cuidar bem é mantendo-se ativo, mantendo-se estudando, mantendo a leitura, aprendendo coisas novas e fazendo atividade física. Já sabe que fazer atividade física previne a doença de Alzheimer em 50%. Então é importante as duas coisas. Alberto, repete isso, por favor. 50%. Gente, isso não é pouco. Isso. Diminui o risco de desenvolver doença de Alzheimer em 50%. As pessoas que mantêm-se ativas regularmente, fazendo exercícios regularmente. Isso já tem diversas pesquisas, com mais de 30, 40 mil pessoas ao redor do mundo pesquisadas. Isso demonstrou que diminui a progressão para Alzheimer. Então, vale a pena. De estudos onde você tem um componente genético, como é que é? Fala um pouquinho desse estudo para a gente. Esses estudos, principalmente no Canadá, nos Estados Unidos e na Europa. Então, são acompanhados pessoas ativas e pessoas sedentárias, E é observado que entre as sedentárias a progressão para a doença de Alzheimer é maior, 50% maior do que naqueles sedentários. Independente de ter um grupo controle sobre genética, sobre herança genética. Independente. Nesse caso não foi visto parte genética, nem parte
de educação. Então, explicar um pouquinho para vocês, tá? São, assim, os estudos são 2 grupos grandes, né, de pessoas que possam estar cientificamente sendo comprovados, mas que a única diferença é atividade física e sedentarismo. E isso comprova 50%, independente de outros fatores que possam estar ajudando no desenvolvimento de uma pessoa estar perdendo a memória, no caso específico do Alzheimer. E aí eu gostaria, Alexandre, que você fizesse a nossa diferenciação, porque eu posso estar enganada, mas me parece que o Alzheimer, não sei se é uma questão que as pessoas estão despertando ou se mundialmente, efetivamente, está aumentando a incidência. Realmente vem aumentando porque a população envelheceu. Né, a população mundial envelheceu. E é uma doença que aumenta com o envelhecimento, aumenta a incidência. Antes não tinha tanto, porque as pessoas às vezes faleciam antes de vir as manifestações, mas provavelmente elas já tinham no cérebro o acometimento, as lesões que acabam levando às manifestações da doença de Alzheimer. Então realmente está aumentando e nos próximos 30, 40 anos vai continuar aumentando muito e assim vai ser realmente uma epidemia de Alzheimer por conta desse aumento. E por enquanto a gente não tem a cura, vamos dizer assim, da doença de Alzheimer. Né? Não tem nenhuma medicação ainda e não tem nenhuma dos próximos 10, 15 anos ainda. Então provavelmente, né, a gente vai ficar um bom tempo só fazendo um paliativo ou fazendo um tratamento não farmacológico e só um controle que tem algumas medicações que controlam, diminuindo um pouco essa progressão, não deixando que ela se acelere muito rapidamente. Mas a cura ainda não temos. E daí a importância da prevenção. Da prevenção. Né? Então, assim, é um fato, a gente pode generalizar ao adquirir idades, ou seja, ao envelhecer cronologicamente, existe mesmo uma perda de memória. Isso independente de... Gente, uma ressalva, não é... A gente fala sempre memória, né? São muitas as memórias, tá? Nós temos diversos tipos de memórias, mas existe uma perda mesmo, fato, né? Com a idade. É uma realidade? Então, realmente existem algumas mudanças cognitivas com o envelhecimento. Ainda não existem as pesquisas mostrando realmente como isso acontece, seriam pesquisas acompanhando por um longo período de tempo. Mas o que a gente já tem hoje é que um tipo de memória específica, que é a memória de trabalho, diminui com o envelhecimento. Então, se eu tenho na mente o que eu vou fazer na outra sala, que eu vou pegar, às vezes eu posso esquecer. Isso é comum. Vamos diferenciar um pouquinho essas memórias, a memória imediata? A memória de curto prazo. Tem uma que quando eu acabo de repetir, por exemplo, uma frase que foi falada, um número de telefone. Agora, se me fala um número de telefone e eu fico na mente para discar, essa é a memória de trabalho. Ou então, o que fica na minha mente em relação a um texto que eu estou lendo, também é memória de trabalho. Isso diminui um pouco com o envelhecimento. Isso independente de outras patologias ou de... Isso é o processo mesmo, né? Exatamente. Isso é importante entender. Outra coisa é a velocidade de processamento das informações. Isso também diminui com o envelhecimento. Então, quando a gente vai fazer testes de memória, a gente sabe que com o envelhecimento a gente precisa dar um pouco mais de tempo para as tarefas serem realizadas pelos idosos. Um outro tipo que é a memória episódica, que é a nossa memória autobiográfica, memória para fatos, para coisas que aconteceram com a gente na última semana, por exemplo, ou no decorrer da nossa vida, isso parece estar preservado com o envelhecimento. Até uma fixação maior, né? Por outro lado, com o desenvolvimento da doença de Alzheimer, é essa a memória que é mais afetada, é a memória episódica. Outro tipo de memória que é bem preservada é memória semântica. Aquilo que a gente aprende desde o começo da nossa vida, por exemplo, as cores, quais são, os animais, datas importantes, quem descobriu o Brasil, várias coisas, né, que a gente acaba usando para fazer as palavras cruzadas, é a memória semântica. Ela está preservada com o envelhecimento. E é nela que se resgata também muitas coisas, né? Quando se faz um prognóstico para um Alzheimer, né? Exatamente. E outro tipo de memória é a memória procedimental. Memória, por exemplo, que eu adquiro para como andar, como fazer crochê, como tocar piano, como dirigir. Essa memória também está preservada com o envelhecimento. Uma dúvida, Alexandre. Se esses processos são iniciados já
com uma idade avançada, eles também têm o mesmo tipo de preservação? Ou seja, uma pessoa com 70 anos começa a aprender a tricotar. Se ela tiver alguma alteração, isso também tem a mesma fixação? O idoso ele não tem a mesma capacidade de aprendizado do que um adulto jovem, assim, do ponto de vista de rapidez. Que um adulto jovem também não tem de criança. De criança, exatamente. Só que é capaz de aprender e fica perpetuado também no decorrer da vida dele. Então, se ele tiver aprender alguma coisa, mesmo que seja mais tardiamente, isso também fica preservado, né, na sua memória. Acaba ficando na memória remota, na memória antiga. E por que se fala sempre, né? A gente dá sempre esse toque de estar aprendendo coisas novas como uma preservação da memória? Uma das coisas importantes é a preservação das conexões entre os neurônios. Essas conexões é que elas são estimuladas à medida que a gente aprende. Então a criança, quando está aprendendo na escola, ela aumenta essas conexões entre os neurônios. E ela forma uma proteção para o resto da vida. Se ela mantiver o resto da vida essas conexões entre os neurônios ativos, ela vai manter essas conexões, e quando tiver alguma perda de neurônios, existem outros caminhos para percorrer dentro do cérebro para manter uma informação ou para desempenhar alguma tarefa. Então, por isso que é importante. Isso é muito importante, até porque muitas pessoas ainda acreditam, né, que uma vez que tem a perda de neurônio, não há mais possibilidade de resgate. Depende do jeito, depende da forma, mas é um pensamento mais antigo. Hoje a gente sabe que os circuitos são facilmente estimulados por novos aprendizados. Então, pense muito nisso, porque isso faz muita diferença, muita diferença. E fiquem conosco, porque a gente vai estar falando daqui a pouquinho, depois daquele cafezinho que você vai tomar, nós vamos estar falando especificamente mais sobre Alzheimer, que é muito difícil um diagnóstico, e outras prevenções neste processo de envelhecer. Até já! Olá, aliás, muito obrigada por estarem aqui conosco. A gente sempre está buscando assuntos e temas que são muito importantes para a nossa realidade no dia a dia e que muitas vezes existe muito pouca matéria, né, falando sobre essas realidades. Então, assim, Alzheimer é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar, mas que o diagnóstico é muito difícil, né? Então, nós vamos estar falando daqui a pouquinho, porque antes eu queria falar com o Alexandre sobre uma outra questão, que é a prevenção. Como é que a gente previne algumas coisas que são específicas, né, do avançar da nossa idade ou do rejuvenescer que a gente tem brincando aqui, especialmente com a marcha, né? O andar é também dos aspectos, além da memória, que nos chama bastante atenção, né, Alexandre? Principalmente a marcha e os distúrbios de marcha e distúrbios de equilíbrio. É uma das síndromes geriátricas, que são as instabilidades e quedas, e é uma coisa que a gente fica muito preocupado, porque realmente a gente pode cair em qualquer fase da vida, mas é a partir de uma certa idade que os riscos são muito grandes, os riscos de reabilitação, né, às vezes o risco de vida, até por ter uma queda, fraturar um fêmur, ter que ser submetido à cirurgia, às vezes não volta a andar, uma boa parte dos casos que fratura não voltam a andar. Por quê? Isso independente da osteoporose, né? Isso porque exatamente, quando a gente envelhece, duas coisas acontecem, diminui músculo e diminui a massa óssea, ficam os ossos mais fracos e os músculos eles não ficam tão ágeis para se defender das quedas. Então as consequências das quedas nos idosos são muito mais importantes do que nas outras faixas etárias. E o importante é a gente ver o indivíduo como um todo, o que interfere, né, nas quedas. Primeiro tem os fatores da própria pessoa, visão, audição, a parte muscular, se tem fraqueza ou não, a marcha, se é uma marcha instável ou não, se tem equilíbrio ou não, se tem edema, inchaço das pernas, esse inchaço pode interferir na sensibilidade e a pessoa ter uma maior chance de cair, ou doenças que ela possa eventualmente ter, um diabetes, que pode interferir na sensibilidade, ou um Parkinson, que pode também dar uma alteração motora. Tudo isso são características da pessoa. E por outro lado, tem características do ambiente. Então, tapetes, ambientes mal iluminados, escadas
inadequadas, que não tem corrimão, não tem a marcação nesses degraus para evitar as quedas, ou os ambientes em casa muito encerados. Essas são características que a gente deve evitar, principalmente no banheiro, né, um banheiro que seja muito escorregadio, que tenha tapetinhos, ou box, né, que não tenha um tapete antiderrapante, que não tenha barras de segurança. Uma adaptação ergonômica de verdade voltada, né? Então, principalmente a pessoa que está caindo, por exemplo, que caiu nos últimos 6 meses, 1, 2 vezes, a gente precisa estar muito atento a todos esses riscos do ambiente. E é muito fácil modificar, né? Ter uma luz fácil na hora que ela levanta à noite, porque o idoso ele pode levantar 1 ou 2 vezes à noite para ir ao banheiro, e daí esse período pode ser crucial ele ter. Arriscado. Então precisa ter uma luz fácil para iluminar. E outra coisa, evitar medicações que ajam no sistema nervoso central. Então o uso de medicações sedativas, calmantes, tranquilizantes. Que, aliás, é uma outra, que a gente vai usar um tempinho aqui, nossa, só para falar isso, porque, gente, as pessoas estão se dopando. É impressionante isso, né? Assim, qualquer coisa hoje em dia é um antidepressivo, é alguma coisa para acabar com as angústias. Não é bem assim, viu, gente? Isso. Tem essas medicações, além de dar outros problemas, né? Pode alterar inclusive a memória, essas medicações, dá maior chance de ter depressão. O maior risco é o risco de quedas, né? A pessoa levanta à noite um pouco sonolenta, porque tomou remédio para dormir, é mais fácil ter uma queda e fraturar. Então a queda é bastante comum, em torno de 30% dos idosos caem pelo menos uma vez por ano, né? E em torno de 5% dessas quedas levam a alguma fratura, uma consequência mais grave. Mais severa, né? Isso. É importante entender, e está me fazendo aqui questionar, lembrar de algumas coisas para aproveitar a presença do Alexandre, porque, gente, é muito difícil. Quando a gente fala de processo de envelhecer, principalmente na nossa cultura, nós temos que lembrar essencialmente da prevenção. E quando você fala em prevenção, principalmente com as consequências aí que a gente traz de uma cultura mais individualista, que desconhece muito dos hábitos do coletivo, você prescinde da família, né? Então, o Alexandre estava falando e me veio 2 coisas muito fortes, Alexandre. Uma é assim, a prevenção, nos casos, principalmente na nossa cultura, ela realmente tem que levar muito em consideração os familiares ou as pessoas que estão à volta. E nem sempre isso é possível, né? Então, assim, me veio que a gente poderia estar pensando nos aspectos ergonômicos sempre, porque esses são mais fáceis, né? As dicas são mais simples e tal, mas não esquecer que uma boa avaliação e um bom elemento neste processo para bons diagnósticos, diagnóstico diferencial, é a família, não é? Isso, e você veja que, tomando o gancho da prevenção, uma forma de prevenir essas quedas é a atividade física também, ao longo da vida. Por quê? A atividade física melhora a massa óssea, então a pessoa pode ter menos osteoporose, né, e a massa muscular também. Então, exercícios que agem em força, exercícios que agem em equilíbrio, né, e flexibilidade, são exercícios que vão fazer que essa pessoa tenha uma prevenção de quedas. Então é relativamente, né, muito importante, aliás, principalmente naquelas pessoas que estão caindo, né. Agora, em relação à família, com certeza. Quando a gente estimulado pela família, né? Porque a gente tem uma cultura que não é muito habitual fazer, né, exercício. Em geral, quando a gente, né, trata de geriatria, e principalmente nos mais idosos, o papel da família é muito importante. O bom relacionamento desses idosos com os familiares, o bom amparo familiar traz, eles já dizem isso como determinantes de um bom envelhecimento, de uma boa qualidade de vida. E esse amparo às vezes é muito importante, principalmente quando estão esses idosos caminhando por uma situação de fragilidade, ou por uma perda cognitiva mais importante, ou por uma perda funcional, perda da sua capacidade física mais importante. Então, esses 2 aspectos é muito importante, né, o amparo da família. E, às vezes, geralmente tem uma pessoa que acaba sendo a cuidadora, que a gente chama, né, e que leva todas as informações e levam todos os cuidados adiante em relação a esse idoso. Mas que a gente sabe que deve, a gente, quando eu digo agora, eu estou falando dos profissionais que trabalham, porque é muito comum, né, você dizer que a família toda adoece, a gente voltando um pouquinho na questão do Alzheimer, né, assim, e você ter um promotor, alguém que possa estar fazendo essa intermediação, pode ser importante, mas
me confirma isso, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho mais disso. A família toda adoece e é muito pesado, né? Porque nós estávamos falando com a Líria, né, com a psicóloga no bloco anterior, assim, existe um desgaste, um infantilizar muito grande na terceira idade. E especialmente quando tem essas questões de memória, né, parece que as pessoas que estão ao lado, né, a tolerância baixa muito mesmo, né? A irritabilidade aumenta porque não é mais aquele pai, aquela mãe, aquele... né, que era há pouco tempo atrás, e fica cobrando isso. E isso é prejudicial, não é? Isso. O excesso de cuidado, às vezes, também é prejudicial. Então, às vezes, aquela pessoa nem atingiu um Alzheimer, mas já, se tem alguma perda, algumas famílias elas cercam esse idoso de tantos cuidados que acabam acelerando daí as perdas. A pessoa fica mais dependente, já pega a roupa da pessoa, já veste a pessoa, já vai no banho, já dá o banho, sendo que às vezes essa pessoa já consegue fazer tudo isso. Pode fazer tudo isso. Então, também tem o profissional que lida, né, com essa família, né, com essa situação, ela também deve identificar e tentar dosar. Olha, vamos estimular ao máximo essa pessoa. E o não infantilizar também é importante. Se a pessoa não tem o Alzheimer e vai lá, ela é o foco principal, mesmo que ela esteja acompanhada de um familiar. Ela que tem que dar todas, né, as informações, as queixas. Mesmo que depois tenha que usar o telefone e perguntar alguma coisa. Às vezes geralmente eu peço, depois você, né, dá as suas, né, suas considerações. Agora quero ouvir a pessoa que está aqui, que é o foco principal. Então, é importante na questão do Alzheimer a informação. Então, quanto mais a gente tiver encontros, né, com essa família, com esse, né, portador, para dar informações do que pode fazer para minimizar, né, o impacto familiar, é muito importante. E tem uma fase que é muito estressante na doença de Alzheimer, que é uma fase já intermediária, uma fase que a gente chama de fase moderada, onde existem muitas alterações de comportamento. E, em geral, essas alterações de comportamento pode ser agitação, apatia, alteração de humor. Alterna a irritabilidade com a apatia, não troca o dia pela noite, por exemplo. E, geralmente, essas alterações de comportamento estão relacionadas a uma dificuldade de relacionamento do pessoa que tem Alzheimer com a pessoa que está cuidando mais diretamente. Então, é intolerância, querendo que ela lembre de determinada coisa, ou então uma dificuldade no dia a dia, por exemplo, tomar banho, vai tomar banho, né, nesse momento. É isso que eu gostaria de enfatizar. Isso acaba provocando uma aceleração, né, da doença, não é? Isso. Porque essa irritabilidade... Às vezes a família esquece que aquela pessoa precisa de lazer, precisa de afeto, né, precisa ter coisas para fazer, se sentir útil, então tem que ser estimulada. Né, e que às vezes mesmo a pessoa não lembrando que ali está sua filha ou está seu filho, que ela tenha uma lembrança do afeto. Né? A memória emocional ela não depende muito do hipocampo, que é aquela região que é primeiramente afetada na doença de Alzheimer. Então isso a família precisa entender. Outra coisa que a família precisa entender é que qual é a velocidade da progressão. Porque às vezes existe o diagnóstico e a pessoa já imagina, né, já uma catástrofe ali na frente. Uma catástrofe nos próximos meses, e isso não é verdade. Isso é uma doença de longa progressão. Então, o que pode ser feito mesmo é realmente trabalhar nesse prognóstico, né? Pode se aumentar, porque assim, é uma doença degenerativa, como o Alexandre está colocando, não existe a cura, mas dá para minimizar muitos efeitos e a gente pode dizer que manter, né, num platô. Tem muitas de memória que são assim, né? E esse diferencial é muito grande, porque ela vai sempre perder mesmo que você tome alguns cuidados. Esse eu acho que é o grande diferencial do Alzheimer para outras perdas de memória. Né, todas as demências têm esse caráter progressivo. A doença de Alzheimer ela tem a característica de começar por alterações de memória. Memória, depois linguagem, depois vai tendo outras alterações executivas, planejamento, pensamento abstrato, outras... e mais tardiamente alterações motoras. Né? Há outros tipos de demência, por exemplo, a doença de Alzheimer pode começar mais precocemente com alterações motoras, com alterações executivas, e a memória pode ser um pouquinho mais para frente. Né? Então tem essas diferenças em relação às demências. Nós estamos terminando.
Infelizmente. Queria que você fizesse um pouco as suas considerações, mas eu quero contar para vocês que sobre esse tema que nós estamos conversando aqui, sobre a interferência, né, ou a possibilidade de como lidar e melhorar esses prognósticos com relação à família, logo, logo, né, Alexandre, vai sair um livrinho aí do Alexandre no forno, pro ano que vem? Isso, pro ano que vem. Fala um pouquinho do seu livro, né? O livro organizado pela Gislene Gil e por mim. A Gislene Gil é uma neuropsicóloga, né, e como eu, a gente estuda bastante memória. Então o livro chama-se Ensinar a Lembrar. Então o foco é justamente nas pessoas que convivem com pacientes com problemas de memória. E é justamente isso, ensina a como estimular essa pessoa com problema de memória, ensina como lidar com essas alterações de comportamento, dá um guia, na verdade, com uma série de coisas práticas sobre como lidar com determinadas queixas específicas de memória, como aquela queixa pode ser melhorada. E fala um pouquinho sobre a doença de Alzheimer, sobre o que fazer quando tem alteração de memória. Então acho que vai ser um livro bastante interessante. E que pode ajudar muito você aí, que assim, a gente sabe que é muito desgastante também cuidar de pessoas doentes. Então, quanto mais a gente comprometer todos que estão à volta e diminuir um pouco o impacto sobre uma pessoa, melhor, não é? Com certeza. Muito obrigada, Alexandre. Eu queria que você pudesse estar aqui conosco falando. Bom, o Alexandre vai estar em outros momentos conosco, mas gostaria que você fizesse as suas considerações agora finais. Bom, muito obrigado, né? É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre o envelhecimento. O envelhecimento pode ser muito bom, né? A gente só tem que ter alguns cuidados no decorrer da vida e algumas coisas específicas quando a gente já está aí com os seus 60 anos ou mais, né? Alguns cuidados e daí dá para ter uma vida muito boa. E é isso que importa, viver bastante e viver bem. Viu? É simples, é só uma questão de consciência, na verdade, e a gente consegue ter muitos assessores, muitas pessoas, assim como o Alexandre e como esse livro, que a gente pode, com pequenas mudanças, fazer uma grande diferença. Obrigada por vocês estarem aqui conosco e até a semana que vem.